boa tarde novamente. Continuando da onde eu parei no último vídeo, aula, resenha do livro, porque eu não estou simplesmente dando o meu parecer a respeito do livro, estou explicando o contexto filosófico sobre o qual ele faz sentido e a argumentação do Giovanni Reale baseada nessa problemática filosófica. Primeiro, o postulado de que o homem moderno é uma casca metafísica, materialística. Perdão, o homem moderno é uma casca metafísica e atualmente materialista, nihilista, ou seja, desprovida de um sentido maior, de uma busca unificada do que ele outrora já foi, e que isto é ruim. E aí o Giovanni Reale destrincha durante seu livro as concomitantes que o homem moderno tem ao seu desfavor, ou seja, o que está causando nele esse materialismo nihilista, problemas de moral, o desprendimento por um certo sentido de vida. A gente vive na época, a despeito de ser a mais materialisticamente rica da história humana, eu, por exemplo, vivo como um rei. Eu vivo de uma forma de que, por exemplo, um rei da Idade Média jamais viveria. Eu tenho muitos confortos. Eu sou uma pessoa relativamente de baixa renda da população global média. Então, até o indivíduo mais assim médio, normal da nossa época moderna, da nossa era moderna, tem acesso a regalias e prazeres e confortos que durante 99,999% da história humana jamais se teve acesso, sequer imaginou, cogitou que isso era possível. A despeito disso, nós vivemos a época onde, com a maior incidência de doenças mentais e crise de sentido generalizada na população. Então, o Giovanni Reale, nesse livro dele, ele postula que pode ser importante, talvez seja sábio, a gente voltar para coisas que davam certo. Não é claro jogar fora todos os nossos avanços científicos e as conquistas que a ciência trouxe para a gente, mas tentar aprender com os antigos e a sabedoria que eles tinham com que base no que tange a realidade humana e o que é o homem, o que ele deve fazer, o que é bom para o homem. Então, voltando aqui para meu postulado, eu terminei a minha argumentação inicial, dando um contexto, antes de entrar de fato nos escritos. Eu tirei alguns trechos aqui do primeiro capítulo do Giovanni Reale, que para mim são muito evidentes. Se a gente entender a problemática que ele está trazendo aqui, você consegue ler o resto do livro de forma relativamente tranquila e acompanhar o seu raciocínio. Então eu vou trazer algumas referências aqui. Eu tenho um livro para mostrar aqui que pode ajudar, um material complementar. Eu vou colocar dois vídeos na descrição, links de dois vídeos na descrição que eu considero que pode ajudar também a compreender a argumentação que eu estou trazendo aqui para defender o ponto do Giovanni Reale e elucidar um pouco mais. Então eu parei do último vídeo explicando que o bem último, o fim do último do homem é o bem. É o bem último, o bem supremo. Isso é uma ideia metafísica, você não pode palpá-la materialisticamente falando. Não é como se um homem qualquer fosse atingir um bem último específico, uma unidade de bem, uma instância de bem específica, até porque isso seria a definição de acidente, de ente, não de ser. O homem busca o ser bem. E aí acho que você já pode intuir que talvez eu seja um teísta, né? Mas, voltando à argumentação, terminei de que a gente tinha conseguido um postulado legal para explicar ou parametrizar de que o homem ser uma casca nihilista é algo ruim e a oposição a isso seria bom, que seria o homem buscar o bem último, né? Buscar as virtudes e a vida bem vivida, a vida plena, que seria a eudaimonia, a junção dos bons hábitos, dos bons costumes, da correta ordenação das paixões em busca do bem último. O que muita gente não sequer faz ideia do que seja, né? Por isso que eu estou dando esse contexto aqui. Então, eu vou entrar agora mais ou menos no livro, vou ler aqui um pouco vou puxar muito do meu roteiro aqui, da minha resenha, para não me perder muito nas ideias. Vou citar diretamente o Giovanni Reale, já deu 4 minutos só de eu falando. Então vamos lá. Então voltando, Giovanni Reale no livro O Saber dos Antigos faz essa recapitulação da contextualização histórica da guinada nihilista que o homem tomou para si, como eu estava explicando, e como isto acarreta uma série de problemas para o mesmo no mundo. No primeiro capítulo do livro, a gente é introduzido as duas afirmações de cunho contraditório que parecem estar no cerne da problemática. Como eu falei, se a gente entender essas duas visões de mundo aqui, a gente vai ter a baliza para compreender todo o resto.
todos os problemas do mundo moderno têm como raiz uma única ideia filosófica, e eu vou destrinchá-la aqui. Então a primeira frase é de um filósofo / cientista do século XVI chamado Francis Bacon, século XVI, XVII, não estou lembrado ao certo agora, mas era naquela época pós-renascimento, onde o homem estava muito inspirado sobre as luzes da razão. Foi uma época pré-iluminismo, o homem como o centro do universo estava começando a tomar posse, e a frase do Francis Bacon é a seguinte: muita gente não sabe, Francis Bacon foi meio que o mentor espiritual / intelectual do Newton, se não diretamente, indiretamente, pelo menos com as ideias. Então, primeira frase do Francis Bacon, entre aspas: julguemos então Aristóteles como o pior dos sofistas, atordoado por uma sutilidade inútil, um ludíbrio desprezível de palavras. Quero que você pegue esse termo, palavras. Ele ousou, inclusive, como se a mente humana fosse casualmente freada, quase que impulsionada por um vento amistoso na praia de alguma verdade. Apertar em torno delas septos duríssimos e ligá-la a uma espécie de arte feita de loucura para não subjugar as palavras. Aí vem esse termo de novo. Esse trecho é do livro chamado Parto Masculino do Tempo, um nome muito sugestivo, do Francis Bacon. Vou falar a frase do filósofo, a oposição dele, justamente Aristóteles. Existe uma ciência que considera o ser enquanto ser e as propriedades que lhe competem enquanto tais. Esta não se identifica com nenhuma das ciências particulares, ou seja, dos ramos específicos da ciência, né? Matemática, física, biologia, quântica, química. De fato, nenhuma das outras ciências considera universalmente o ser enquanto ser, mas, depois de limitar uma parte do mesmo, cada uma estuda as características dessa parte. O que o Aristóteles está afirmando aqui é que, como ideia filosófica, todas as ciências que a gente tem hoje em dia partem de um único pressuposto. Elas avaliam a essência de algo. O que o Aristóteles está argumentando aqui é que acima dessas ciências existe um pensamento, um raciocínio filosófico metafísico que pode ser generalizado para uma busca per se do conhecimento em si, analisar o conhecimento, a existência, a realidade por si, e tentar abarcar as comunalidades, em inglês seria commonalities, da existência e da realidade. Para Aristóteles, essa ciência seria a metafísica, o estudo do ser, enquanto as ciências modernas são meio que galhos, desprezos, soltos assim, de um tronco unificado da busca da verdade, ou o estudo da realidade por si mesma. Lembra daquela analogia que eu fiz no meu último vídeo? Do copo, estudar o copo por si e não as particularidades de copo que a gente encontra por aqui, sei lá, um copo um pouquinho maior, uma caneca, seria estudar a essência do copo, a realidade do copo. As outras ciências se desprendem desta realidade metafísica, pelo menos no sentido moderno, e avaliam apenas as particularidades da existência. Você pode perceber que, vou colocar uma frase um pouco mais à frente que vai elucidar isso bem legal pra gente, que talvez isso traga mais perguntas do que resposta para o homem moderno, e talvez aí seja o início do nosso problema do niilismo moderno. Então, esse é um trecho retirado do Metafísica de Aristóteles. Eu particularmente ainda não li, estou no decorrer de ler os diálogos platônicos, conheço pouca coisa do Aristóteles, li categorias dele, pouca coisa, algumas páginas, mas é muito complexo. Mas eu conheço a argumentação do Aristóteles, baseado no Platão, eu sei que ele vai herdar muita coisa dele. E vamos continuar aqui, né? Então, Giovanni Reale traz, eu ainda estou citando diretamente do livro, Cientificismo e Tecnicismo. Vou citar diretamente. Um dos maiores males do homem contemporâneo reside no cientificismo e no tecnicismo a ele associado. Na opinião comum, está enraizada a ideia de que apenas o que é demonstrável com base em cálculos matemáticos, estabelecidos segundo os cânones da experiência, ou seja, das ciências experimentais, deve ser considerado verdadeiro. Lembre-se o que o Aristóteles fala a respeito das outras ciências naturais, delimitando uma parte do universo para chamar de sua e explicar como funciona. Nunca vai chegar a explicar o todo. Muito disso parte pelo método científico. O método científico se adota disso, né? E não enxerga o big picture da coisa.
Conrad Lorenz, que foi um zoólogo do século XX, inclusive nomeado pelo Prêmio Nobel a respeito dos seus estudos a respeito de comportamento animal, define o cientificismo como a convicção de que apenas é real aquilo que pode ser expresso na terminologia das ciências exatas da natureza e comprovado por procedimentos quantitativos. Em suma, o cálculo e a medida seriam os únicos métodos cientificamente legítimos para adquirir o conhecimento sobre a realidade. É sabido que o desenvolvimento das ciências trouxe consigo uma densa chuva de inovações tecnológicas, modificando estruturalmente tanto a vida privada quanto a pública, gerando a sensação cada vez mais difundida de que a finalidade da ciência consiste na aplicação ilimitada da esfera tecnológica, sendo, portanto, a fonte para a solução de todos os problemas do homem. Só que eu vou elucidar um pouco mais na frente. O homem moderno se esquece, e isso não é ao acaso, existem acontecimentos históricos e correntes filosóficas moldando esse tipo de raciocínio, de que ele se esquece de que no início da ciência, ela como si mesma partiu de um pressuposto de fé. Pode parecer um pouco confuso, eu vou colocar um vídeo na descrição que vai elucidar esse meu ponto um pouco melhor, mas o que acontece? Na época onde estavam acontecendo os grandes descobrimentos científicos, os grandes postulados de leis matemáticas, de leis físicas, na época do Newton, na época, por exemplo, do Gauss, onde estava destrinchando os princípios do cálculo diferencial, onde a ciência estava galgando passos enormes no sentido do progresso da técnica e do aperfeiçoamento da compreensão natural do universo por parte do homem, não se tinha nenhuma evidência na história assim que comprovasse para os cientistas: olha, o universo é ordenado, a gente pode aplicar esse conjunto de técnicas, esse método específico aqui, para abstrair do universo sentido. Nada na história humana entregava para o homem de bandeja dizendo: olha, é só você fazer experiências que vai dar tudo certo e você vai encontrar sentido no universo porque este é ordenado. Na verdade, muita gente nessa época, era inclusive cética a respeito do método científico, porque não haviam evidências para o ser humano de que a busca ordenada pela verdade, a busca ordenada da verdade pelo método, pela experiência, pelo cálculo lógico-matemático, pelos procedimentos materiais que levam o homem a uma verdade natural, não estavam concretizados, não se tinha nada na história que provasse. A gente tem um exemplo muito claro disso, por exemplo, no David Hume, que inclusive que é outro filósofo dessa época, mais ou menos do século XVIII/XVII. Esse sim já é um iluminista na veia, herdou todas as ideias do iluminismo praticamente na sua teoria filosófica. Ele postulava, por exemplo, de que o universo, a gente sequer conseguia provar causa e efeito. O David Hume ele chegava ao ponto de argumentar que fazer isto aqui, dar um tapa em um copo e ele cair, não é algo que a gente possa provar de forma experimental, porque isso demandaria que a gente conseguisse provar que isto, o que eu acabei de fazer, aconteceria em todos os casos, em todas as vezes que alguém tentasse bater num copo. Como ele argumentava que isso é probabilístico e não de certeza, a gente tinha que no máximo aferir que a base sensível e da experiência humana é a única coisa que poderia balizar qualquer tipo de conhecimento. É a ideia do empiricismo, mais ou menos. Eu posso ter expressado de uma maneira um pouco esdrúxula, o vídeo já está em 3 minutos, mas é mais ou menos isso que eu argumentava. Então, a ideia, na verdade, na história humana não existiam provas, não existiam evidências para o cientista daquela época que se ele se prostasse a investigar o cosmos, a realidade, ele ia encontrar ordem e leis disso. Nada inferia isso para ele. Tanto é que não é coincidência que muitos dos maiores gênios da história, Newton, Pascal, o próprio Gauss, eram teístas. Eles tiraram essa ideia de que o cosmos é ordenado e o ser humano como sendo uma criatura dotada de inteligência à imagem e luz de um criador, ele seria a única criatura capaz de extrair sentido do cosmos. Então, o início da investigação científica, o que deu moldes para o modo como hoje os cientistas aferem a realidade, foi uma investigação de fé. Eles tinham fé que o universo era ordenado para depois buscar ordem no mesmo. Claro, isso se desprendeu completamente depois de fazer tantas experiências, séculos de comprovação científica, já ficou meio que engravado na cabeça do homem que se ele fizer um experimento ele vai abstrair ordem do universo. Mas na época onde a revolução científica estava ocorrendo, isso não era evidente. Então,
Aí a gente já tem uma bela tapa na cabeça, na cara de quem argumenta de que fé e religião fé e ciência não podem se conciliar. Na verdade, a ciência humana é um mecanismo de uma espécie de fé. Então, uma fé de que o universo é ordenado, a gente pode buscar sentido nele. Então, voltando aqui, dei um pequeno devaneio, já está com 15 minutos. Esse vídeo vai dar uns 30 mais ou menos. É por isso que eu separei em duas partes. É um tópico muito denso para fazer em um vídeo só. Pode ser também que eu fale bastante. Mas voltando. Ainda citando o Giovanni Reale, no capítulo 1 do livro O Saber dos Antigos, essa parte aqui é um pouco mais na frente. Nos últimos decênios do século XX, alguns estudiosos perceberam os perigos que o cientificismo e o tecnicismo representam em diferentes níveis e apontaram possíveis remédios. No entanto, em minha opinião, na opinião do Lorenz, né, ele está citando o Lorenz aqui, o Conrad Lorenz, não chegaram ao cerne do problema. Em última análise, o cientificismo ainda está presente em seus argumentos e isso se aplica também a muitos de seus críticos explícitos. O Lorenz, por exemplo, ele já está citando o Lorenz, está se referindo ao Lorenz. Abordou o problema em Decadência do Humano, que é um livro que ele escreveu aí a respeito do comportamento humano. Eu procurei na internet em português e só achei em espanhol. Vocês conseguem achar bem tranquilo aí. La Decadência de lo Humano. Um livro que teve notável sucesso entre os leitores e do qual podemos extrair alguns princípios que vale a pena considerar de perto. Em particular, são discutidas as opiniões de 3 autores que assumiram posições ambíguas ou extremistas. O primeiro deles é C.P. Snow, que foi um físico do século XX. Por exemplo, C.P. Snow, por exemplo, que Lorenz estima em excesso em sua obra As Duas Culturas, colocou as ciências naturais em nítida oposição às ciências do espírito. Como eu falei, o homem moderno tem essa ideia de que fé e ciência é um casamento que não dá certo, sendo que ele esquece que a ciência é um artifício de fé na sua concepção. Perdão. Deixando-as sem a possibilidade de uma comunicação linguística construtiva. Ciências do espírito e ciências naturais da razão. Né? Tratar-se-ia precisamente de 2 culturas colocadas em planos diferentes. Snow chega à seguinte conclusão: as mudanças no sistema educacional não produzirão milagres. As divisões em nossa cultura nos tornam mais obtusos do que o conveniente. Até certo ponto podemos restabelecer a comunicação, mas não criaremos homens e mulheres capazes de compreender nosso mundo como compreendiam Pierre de la Francesca, Pascal ou Gautier. Aqui ele está se referindo com não criaremos homens e mulheres capazes de compreender nosso mundo, com atribuir esses 2 tipos de pensamento no homem moderno. Para ele eram inconciliáveis, ou você era um homem espiritual ou você era um homem da razão. Muita gente pensa assim dessa forma hoje em dia. As origens da cisão que C.P. Snow crê ser irreconciliável entre as ciências do espírito e as ciências da natureza têm raízes em um evento mais antigo, como eu citei, no cerne da Idade Média. A discussão entre o nominalismo, que é a ideia das palavras, lembra do Francis Bacon citando, o Aristóteles quer aprender o homem em palavras, a ideias, a coisas que ele deu nomes, assim, entendeu? Ao nominalismo e ao realismo filosófico, que eram 2 ideias opositoras ali na época, que é ali pelo século XIII, mais ou menos, século XIII, século XII, essa discussão tomou parte na Europa. Esse tema por si só ele requer uma aula, tanto é que eu estou indicando um vídeo para vocês assistirem, que é da Bruna Torley, uma filósofa que eu considero muito capacitada, muito capaz. Aprendi muita coisa com ela. E tem um vídeo inteiro, 1 hora de aula dela sobre o que foi o nominalismo, né? Ela cita algumas referências e tal, então se deliciem lá, vão assistir. Vão aprender sobre o que foi o nominalismo, porque o nominalismo é a raiz para o pensamento do homem moderno. Se não é a raiz, ele é a raiz de todos os outros pensamentos modernos do homem. Materialismo, marxismo, liberalismo, inclusive o protestantismo, o ateísmo, tudo surge do nominalismo. Então, se você não compreender o nominalismo, você não compreende o homem moderno, você não sabe o mundo que você vive. Então, vá aprender a respeito, por favor. O tema por si só, como eu falei, requer uma aula, mas a gente pode resumir, eu posso resumir o debate em uma diferença de cosmovisão de um pensamento filosófico que, de um lado, defendia a existência real e objetiva de universais e realidades objetivas e não dependentes da subjetividade humana para existirem, que já tinha uma tradição intelectual de 1500 anos, desde Sócrates até São Tomás de Aquino. Este é o realismo. Lembra lá do Aristóteles, no início do capítulo, o Giovanni Reale citando Metafísica de Aristóteles, o ser enquanto ser, não dependendo da parcela, da participação do
doente, o ser humano para dizer para ele o que é o ser. Não é uma interpretação humana. É o estudo da realidade por si só, sem interferência do ente, ou da parte. O todo sem interferência da parte. E por outro lado, o lado oposto dessa argumentação, desse pensamento filosófico, a gente tem aquela que argumenta que esses universais eram apenas nomes ou convenções linguísticas sem existência real, defendidas por Guilherme de Ockham, que foi o nominalismo. Seria uma convenção, uma utilidade, uma praticidade que o homem encontrou para nomear as coisas que ele encontrava na existência para fazerem sentido para ele. Quando compreendemos isto, conseguimos captar melhor o contraste de pensamento entre esses dois pensadores que Reale expõe no início do capítulo, como eu falei, Bacon e Platão. O mundo para o Francis Bacon já era um mundo onde a metafísica começava a perder o seu espaço e o nominalismo e a verdade de uma ausência de uma verdade, ou seja, a única verdade que existe para um nominalista é que não existem verdades, existem apenas convenções, existem apenas nomes. Ela já estava impregnada na história, já estava impregnada no pensamento do homem daquela época, especialmente no Francis Bacon. Essa argumentação do nominalismo contra o realismo tinha tomado parte 300 ou 250 anos antes dele existir. Talvez o próprio Francis Bacon não conhecesse essa argumentação. Provavelmente não, porque ele era um intelectual, mas essa discussão já tinha tomado parte na Europa, e o lado que tinha sido favorecido pelas elites intelectuais da época tinha sido o nominalismo. O realismo era uma filosofia meio que deixada de lado, considerada assim, ultrapassada, obsoleta, né? O que a gente sabe hoje em dia, estudando o mínimo de história que não é, estudando o mínimo de filosofia. Inclusive em outros ramos da ciência, a gente sabe que existe uma verdade objetiva, a despeito de o ser humano não poder compreendê-la. O universo possui leis. Se o ser humano consegue ou não compreendê-las, elas estão lá, elas funcionam, e o cosmos é regido por ela. Tanto é que isso é verdade, que conforme o ser humano vai investigando a realidade, ele vai descobrindo mais verdades, significando que ele está se aproximando do espectro de alguma coisa, a verdade por si só. Então o realismo filosófico é verdadeiro em 1200, é verdadeiro hoje, vai continuar sendo verdadeiro daqui a 2000 anos. Não tem o que fazer, não depende da ação humana. Então, né, o Bacon acreditava, ele já estava impregnado dessas ideias nominalistas, e quando a gente descobre então que o Bacon ele é o precursor do projeto de conhecimento moderno, no próprio livro Parto Masculino do Tempo e no mais famoso, né, o Nova Atlantis, ele fica muito claro a ligação entre o descolamento do homem moderno de sua essência de busca da metafísica, da busca do bem e da verdade com o pensamento da verdade, com esse pensamento cientificista e tecnicista baseado no nominalismo filosófico que o Reale exibe, né? Vou citar o Reale aqui. Enquanto a busca promovida pela Big Science acumula dado sobre dado, correndo o risco de confundir a verdade com a insignificância, os especialistas perdem a consciência da sua responsabilidade ética e cognitiva. O julgamento de Chargaff é drástico. Chargaff foi um bioquímico austríaco ali nasceu no início do século XX. Então, o que o Chargaff fala? Alguns homens de ciência talvez se perguntem ao envelhecer como se encontram no meio dessa sociedade de canibais. Eles acusarão muitos fatores: o destino, a sociedade e, acima de tudo, a estupidez de sua inteligência. No final, talvez chegue à conclusão de que Picasso tinha razão. Não se busca se quer encontrar. Uma ideia bem nominalista. E a busca febril torna impossível o encontro feliz. Só com a fome das almas se pode buscar. Mas onde existem ainda almas, se não no banco de crédito hipotecário de Mefistófeles? Referência ao Fausto aqui de Goethe, que Mefistófeles foi um demônio ali que fez pacto com um cientista, que era o Fausto, né, para tentar dar os prazeres para ele na busca da verdade. Cabe ressaltar aqui que a referência ao Picasso é de uma frase atribuída a ele: eu não busco, eu encontro. Em conclusão, o Konrad Lorenz reprova todos os críticos do cientificismo por serem, por sua vez, de certa forma, vítimas do cientificismo. Eles estão presos na argumentação nominalista e cientificista do tempo deles. Eles não conseguem perceber que existe uma argumentação acima disso, que é a metafísica. Pois eles compartilham a crença de que apenas aquilo que pode ser pesado e medido é real. Ou pelo menos que tudo que não pode ser nem medido nem pesado é, em princípio, desconhecido. Eles parecem acreditar que tais objetos podem se tornar acessíveis à espécie humana apenas por meio de uma experiência mística, como uma espécie de revelação. A experiência de Deus, por exemplo, ou a experiência de um universal,
só pode se dar na medida prática de uma fé, de uma religião ou de alguma coisa nesse sentido, e não nas bases do pensamento racional e lógico que o ser humano é dotado de ser, é capaz de produzir na realidade, né? Pensando assim, eles cometem evidentemente outro erro. Consideram o que é desconhecido para nós como equivalente ao sobrenatural ou ao preternatural. E tem, além disso, outra sensação. Pelo menos na maneira irrefletida, sentem que toda explicação de tipo causal é na realidade uma profanação. A tese de Lorenz é, portanto, que devemos recuperar a consciência de que as vias do conhecimento não são apenas aquelas sobre as quais se baseia o pensamento lógico-matemático, mas também aquelas sobre as quais se baseiam as percepções das formas, ou percepções gestálticas, que levam à compreensão da beleza, da harmonia dos valores. Sem contar, vou só a Nadir aqui colocar uma pequena outro comentário sobre essa frase do Giovanni Reale aqui, que na verdade o pensamento lógico-matemático é apenas uma maneira de você chegar à conclusão de que algo tem bases reais para ser real. A gente pode chegar a isso, por exemplo, por meio dos sentidos. Por exemplo, se eu pegar este livro aqui, todos os meus 5 sentidos estão me aferindo que ele é real. Eu consigo palpar ele, eu consigo até morder, sentir o cheiro, eu vejo ele, estou sentindo aqui, eu consigo ouvir o barulho que ele faz, as páginas. Então, os meus 5 sentidos estão inferindo para mim que este livro é uma realidade. A despeito dos meus 5 sentidos, eu posso ser um maluco, eu posso ser uma pessoa, assim, eu posso ter problemas psicológicos. Quando outros seres humanos têm a experiência do livro e eles atestam para mim, não, isso aqui é real, a gente vai por meio de várias ferramentas diferentes de aferição da realidade, por exemplo, 5 sentidos, e estacando em cima delas várias experiências da mesma natureza, só que de pessoas e fontes diferentes, a gente tem uma realidade estatística. Aqui eu já venho bem voltando para a ideia do empiricismo do Humeano, que não precisa ser descartado, existem realidades no raciocínio que ele está fazendo. Então, isso por si só já é uma boa afirmação para mim de que isso aqui é real. Eu não preciso de uma experiência científica para dizer que isso aqui para mim é real. A minha própria experiência com sentido, analisar a experiência dos outros e criar um modelo lógico, racional para eu compreender esta realidade já é uma boa forma de ter uma cosmovisão. Você não precisa de uma experiência para tudo ou bases experimentais para comprovar a realidade de nada. O seu próprio intelecto, a sua própria racionalidade humana e o seu próprio bom senso, o seu juízo e o juízo de outros já é uma maneira muito coerente de você formar uma cosmovisão a respeito de alguma coisa. Então, esse já é um grande problema, uma limitação do pensamento lógico-matemático puramente e simplesmente manifestado na ciência de mais baixo calão, né? No pensamento científico de mais baixo calão. Voltando aqui a citar o Reale. A percepção das formas é, por um lado, a vanguarda do conhecimento humano, o estímulo que impulsiona o espírito humano para o desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, ele é a guardiã do que já é conhecido, um depósito onde foi acumulado pacientemente um material de dados cognitivos muito maior do que a nossa memória poderia conter. Sobre a faculdade humana de perceber as formas, também se fundamenta a nossa sensibilidade a harmonias tão complicadas que muitas vezes superam aquilo que somos capazes de abraçar com o intelecto. Não deve nos surpreender se os resultados da percepção das formas aparecem para o homem como uma revelação. Efetivamente, pela via intelectual, jamais teríamos logrado. Então eu vou finalizar aqui com um texto meu. Eu complemento esse belo argumento sobre a natureza específica da ciência natural, que a realidade natural ela se mostra para o homem como infinitamente complexa. Qualquer cientista bem intencionado que realmente conhece o método científico, tem exercido produção intelectual, sabe que quando chegamos na margem do conhecimento humano e compreendemos um pouco mais da realidade natural, mais ela se mostra misteriosa e inexoravelmente incompreensível para a gente. O físico que partiu do modelo mecanicista newtoniano fica completamente perplexo quando suas estruturas ordenadas de saber caem por terra com a descoberta do quântico. A ciência natural acaba produzindo mais dúvidas e, portanto, menos unificação para o homem no que tange o sentido de sua busca pela verdade, que já discutimos ser sua causa ad vivendo, ou causa de viver, causa, busca da verdade, busca do sentido humano. A própria ciência natural como ferramenta de aferição da realidade surgiu como uma ramificação da árvore da busca de sentido e de ordem para a experiência humana, que tem como tronco a filosofia, e as raízes, a fé e a confiança de que o universo é ordenado e que o homem pode aprender a respeito disso.
que o homem tem algo de cosmos em si para permitir que o cosmos externo faça sentido para ele. Os gregos, como evidenciado, mostraram isso ad extensum para a gente. Na verdade, toda a história do processo científico humano é uma prova disso. Tem esse livro aqui que eu queria recomendar, Isaac Newton, Transmutação da Alquimia. Ele conta uma história de como, na verdade, a ciência ela foi transmutada nas suas bases filosóficas e metafísicas da alquimia. O Isaac Newton era um obscurantista, um alquimista na veia. 80% da produção intelectual do Newton era de cunho alquimista e obscurantista. Na verdade, o que ele fez foi apenas pegar, como eu posso dizer, a essência do espírito alquimista e obscurantista espiritual da coisa, da busca da verdade, e transpassar isso para o método científico. Foi a única coisa que ele fez. Claro, não foi a única coisa que ele fez, mas foi a coisa que ele fez, por exemplo, como presidente da Royal Society. Esse livro é muito interessante, a argumentação que ele faz. Eu recomendo a todos que leiam. Não é muito grande e os argumentos não são muito complexos. Ajuda se você tiver um entendimento histórico, como, por exemplo, o contexto histórico da sociedade do Newton naquela época. Era uma sociedade que estava nas luzes do iluminismo, né? Então esse pensamento estava sendo permeado e pensamentos mais espirituais e obscurantistas estavam sendo religiosos, né, supersticiosos, estavam sendo jogados de lado, descartados. O que o Newton fez foi meio que uma ludíbrio. Ele enganou uma série de cientistas quando ele era presidente da Royal Society, porque ele era uma autoridade intelectual da época, a se comportar como alquimistas e magos em busca da verdade. Foi basicamente o que ele fez. Ele embutiu a vontade quase que religiosa no cientista da época dele de buscar pela verdade. E isso tem raízes no pensamento cristão ocidental, ironicamente falando. Novamente, um tapa na cara de quem diz que ciência e fé são duas matérias inconciliáveis. É uma inconsistência histórica. Voltando aqui, né, o Reale, no decorrer do livro dele, acaba inferindo outros pressupostos que afastaram o homem da sua essência e o tornaram materialisticamente nihilista, e o do porquê isto é ruim. Lembre-se da premissa de que o homem buscar participar do bem último por meio das virtudes e que por negação ontológica, quando ele não faz isso, busca participar do mal por meio dos vícios, né? Dentre esses, a ideologia e relativismo moral, pois se bem último como objetivo é apenas um nominal e não um universal, nada baliza isto como o objetivo e apenas um dos possíveis. O produtivismo e o progressismo materialista que cultivam no homem moderno uma profunda sede de consumo e de saciedade de necessidades fisiológicas, a busca do conforto e nutrições das paixões, neste sentido não nos diferenciando mais de animais capazes de ordenar as suas paixões, e a confusão desta com a eudaimonia que eu evidenciei no meu primeiro vídeo. O homem moderno, sim, associa ao conceito de felicidade a mera saciedade, o prazer, o conforto. O individualismo exacerbado, que só poderia derivar de uma sociedade que cultiva a verdade e busca desse tipo de felicidade como bem último, não tem outra escolha a não ser colher o fruto de se esquecer o ser de humano. Então, essa foi basicamente a minha análise do livro de Giovanni Reale. Eu recomendo a todos a lerem. Coloco como postulado que vocês leiam esse livro para compreender a argumentação, entender, na verdade, o que é ciência, as raízes, quem foi que pariu a ciência. Um outro vídeo que eu vou colocar na minha descrição seria um vídeo do Apologetics Roadshow, que é um canal americano, eu creio, que faz apologética de ideias cristãs. Dentre elas, esse vídeo muito interessante, ele tem cerca de 40 minutos mais ou menos, onde ele evidencia as bases religiosas do método científico. Quem pariu a ciência moderna foi a religião, a espiritualidade humana. A busca pela verdade humana nunca vai deixar de ser uma busca espiritual, uma busca de sentido metafísico. O fato de a gente fechar o olho para essa realidade, como todos os modernos fazem, a realidade metafísica, não vai fazer com que essa afirmação seja mais verdadeira, ou que a gente consiga se depender pura e unicamente da ciência para destrinchar qual é o sentido da vida humana. Na verdade, como eu já bem falei, a realidade é infinitamente complexa. Conforme a gente vai investigando ela, mais perguntas vão surgir do que respostas. Então, coloco também um vídeo da Bruna Torley explicando o que é nominalismo, e eu acredito que tem quase 1 hora de aula de explicação a respeito de um único livro, com muito conteúdo para estudar.
né? Nominalismo, revolução científica, revolução espiritual do homem moderno. Pretendo fazer alguns vídeos a respeito também adentrar um pouco mais nesse tema do nominalismo, como isso se encadeia em outras correntes de pensamento filosófico. E é isso, eu espero que apreciem. Me perdoem pelo barulho aqui, porque eu moro perto de rua e Manaus é horrível. De 8 em cada 10 motoristas de moto aqui, pilotos de moto, não se tem escapamento, né? Então, eu espero que esse vídeo esses 2 vídeos atinjam as pessoas a quem se interessam, e fico por isso, né? Então, obrigado.